Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Análise de Requisitos de Software. Começando pelo básico, pela premissa, pelo necessário, nós falaremos um pouco sobre o que são os requisitos de software. Primeiro de tudo, nós precisamos separar aqui duas coisas e entendê-las de forma separada para que após nós possamos entender como um todo. Primeiro de tudo, o que é ou o que significa a palavra requisitos? Bom, requisitos seria o mesmo que exigências, o mesmo que premissas, o mesmo que necessidade ou algo do gênero. Então, quando eu falo de requisitos, eu falo do que o que precisa ter ou o que é necessário ter ou o que seria bacana ter. Legal? E software, de uma forma bem robusta, bem genérica, seria algum tipo de aplicação, seria algum tipo de programa, seria algum tipo de sistema ou algum tipo de plataforma que nós usamos no nosso computador. Então, de forma bem simplificada e objetiva, o que é requisito de software? Seriam necessidades que um programa, um sistema, ele necessita ter para ele poder existir. Beleza? Bom, vamos lá. Quando pensamos em desenvolver um software, precisamos entender quais as necessidades e expectativas do usuário e das partes interessadas envolvidas. Os requisitos de software são basicamente as especificações que definem o que o software precisa fazer para atender essas necessidades. Então, como eu mencionei, eu vou criar um determinado software que faz venda de camiseta. O que o meu software precisa ter ou que precisa existir para que a venda da camiseta ou que a venda de camisetas aconteça? Então eu vou fazer o quê? O levantamento de uma série de exigências, uma série de necessidades, uma série de especificações para que eu consiga mapear e criar esse meu determinado software para que quando ele estiver pronto, ele consiga fazer as vendas das camisetas. Beleza? Então existem principais tipos de requisitos. Então nós vamos ver aqui o que são requisitos funcionais e não funcionais, entender as diferenças entre ambos, beleza? Primeiro de tudo, os requisitos funcionais. Eles descrevem as funcionalidades e tarefas específicas que o software deve executar. Como assim? Bom, um sistema de gerenciamento de pedidos pode ter o requisito funcional de permitir que os usuários cadastrem novos pedidos. Então, assim, de uma forma simplificada, o que é o requisito funcional? Requisito funcional é aquilo que vai, por obrigatoriedade, ter que existir para que o sistema ou que a ferramenta ou que o programa exista. Ou seja, a função principal que ele precisa ter para ele poder existir. Então, o requisito funcional é um requisito que é obrigatório. Então, novamente, dando um exemplo aqui, ó, se um sistema faz gerenciamento de pedidos, o que precisa haver dentro desse sistema para que haja gerenciamento de pedidos? Premissa: cadastro de novos pedidos. Então, isso aqui é uma regra. Não tem como eu criar um sistema de gerenciamento de pedidos se eu não conseguir fazer o cadastro dos meus pedidos para após eu fazer o gerenciamento desses cadastros que foram realizados. Então, isso é um requisito funcional, beleza? É um requisito que é obrigatório existir para que o meu sistema, minha ferramenta, o meu serviço, ele aconteça. Já o meu requisito não funcional, ele descreve características e qualidades que o software deve ter, como desempenho, usabilidade, segurança, entre outros. Como assim? Vamos lá. Um requisito não funcional pode ser um sistema de gerenciamento que faz pedidos que seja capaz de processar 1000 pedidos por minuto. Bom, isso é uma obrigatoriedade do sistema? Não é uma obrigatoriedade do sistema. Eu poderia fazer um sistema que ele consiga fazer o cadastro de um pedido por minuto e que ele consiga fazer cadastros de pedidos,
certo? A premissa é o quê? Cadastrar pedidos para serem gerenciados. Agora, quanta quantidade de cadastros que pode ser realizado por minuto, por hora ou por dia, isso não tem tanta necessidade. O que eu preciso é fazer inicialmente ele funcionar e após eu faço determinados ajustes, eu lapido de acordo com necessidades. Então, o requisito não funcional, ele é algumas características que são existentes nas ferramentas, mas que elas não são obrigatórias. Então, aqui, no caso de um gerenciamento de pedido para ele existir, necessita por obrigatoriedade haver cadastro de pedido. Agora, quantos cadastros podem ser feitos por minuto? Isso não é uma obrigatoriedade. Eu posso fazer um sistema que consiga fazer um por minuto ou 1000 por minuto. Isso é o quê? É uma determinada característica ou uma determinada qualidade do meu software. Assim como também quando eu vou ressaltar o tipo de usabilidade ou a segurança do meu sistema. Saber se vai ter criptografia, se o cadastro ele vai ser realizado após haver um usuário e senha, ou seja, após um usuário efetuar o login, né, usando login e senha para acessar o sistema, ou se simplesmente ele executando o arquivo ou o aplicativo que tiver no computador, ele já vai conseguir, independente de ter usuário e senha ou não. Tudo isso são requisitos não funcionais. Legal? Então, de uma forma bem resumida sobre o que acabamos de falar aqui. Requisitos de software são os levantamentos das necessidades que um sistema deve ter para que ele funcione, para que ele seja criado, para que ele exista. Dentro dessas necessidades, dessas especificações, vão haver as necessidades que são obrigatórias, que são chamadas de requisitos funcionais, e outras não obrigatórias, que são chamadas de não funcionais. Novamente, as obrigatórias, que são as funcionais, é aquilo que o sistema vai fazer, quais são as tarefas e deveres dele, e as não funcionais seriam características, qualidades ou voltado à segurança, que seriam ali, de certa forma, enfeitar o pavão. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Eu me despeço por aqui, fica com Deus e até breve.